Vamos ver se a Grazi consegue voltar para a gente finalizar. Ela estava falando sobre essa questão da parte matemática das figuras, né? Que é outro braço da matemática. E aí eu comentei que realmente é muito incoerente, né? Assim, o nosso sistema educacional como um todo, porque a criança acaba aprendendo na sala de aula, na escola, a figura plana. E só depois ela vai para aquela figura que é concreta, né? Que é a nossa figura tridimensional, sendo que no dia a dia da criança, ela tem esse contato com 3 dimensões antes de tudo. E aí fica um grande ponto de interrogação na cabeça da criança. Grazi, se você conseguir voltar, ai que bom, você já está pedindo aqui. Pronto. Então, tecnologias, né? Vamos lá. Aguardando a Grazi. Só vou voltar aqui no meu pensamento que eu estava falando sobre as figuras, né? Que Isso. é uma das coisas ali da matemática, sobre as formas. E aí, desse mundo tridimensional, eu escutei você falando um pouquinho antes de eu entrar, de que a criança vê esse mundo tridimensional, né? Então, ela explora ali desde bebê todo esse mundo com a boca, com tudo, e daí a gente fatia a criança pedindo para que ela faça o quê? Para que ela faça o círculo, o quadrado. Só que eu vivi outra coisa, eu tive outra experiência, né? E daí, de novo, a gente coloca a criança ali em xeque. E quer que ela represente uma outra coisa que não é aquela, né? Que ela viveu. Então, o que seria o ideal? É começar, né, sim, com essa vivência desses sólidos e a partir deles a gente cortar. Então, uma esfera a gente corta e é da esfera que veio o círculo. O cubo a gente corta, né, quantas faces tem? Então, essas faces dali que surgiram o quadrado. E a gente ir contando para a criança sobre tudo isso, né? Fazendo essas experiências com as crianças. E elas observam isso, né? Então, elas observam na caixa de leite, no pote da manteiga, é, elas vivem muito isso. Então, para elas é mais fácil elas verem que as figuras planas partem desse mundo tridimensional que ela vê, do que fazer o raciocínio ao contrário, né? Então, isso também, olhar a casa que ela mora, o espaço que tem fora a árvore, como é que é a árvore da minha casa, ela é um cilindro, né? E se a gente fatiar esse cilindro, que formas que eu vou conseguir produzir com a criança, né? E aí isso é muito interessante. Então, trabalhar com as embalagens, mostrando as embalagens, com massinha, muita massinha, muito legal montar com eles, fazer, né, ali o círculo, os sólidos com eles é muito interessante deles cortarem com uma faquinha de plástico, né? Para verem essa transformação acontecendo. A questão dos carimbos também, é muito interessante para que eles vejam que dessas formas surgem outras, né? Então, a criança vai fazendo essa construção mental e representando esse mundo. Então, daí a gente volta lá no que a gente falava nessa linguagem matemática. Então, o que é essa linguagem matemática? Eu dar nomes para aquilo que a criança está olhando e que ela está vivendo no seu cotidiano, né? Então, é muito interessante. E a questão das grandezas e medidas ali, a questão da culinária, então brincar com as crianças, ver que as coisas têm peso, que as coisas têm massa, né? Então, o que eu gosto de brincar aqui com os meus filhos é assim, não vou abrir quanto cada um pesa, mas a gente faz assim, vai a Maria Júlia, o Vinícius e eu. Então, a gente pesa a Maria Júlia, ela vê que esse corpinho tem uma massa. Daí pesa o Vinícius. Eu falo, olha, filha, a Maria Júlia, você tem o dobro do peso da Maria Júlia. Daí o Vinícius, que já tem 8 anos, ele consegue ver o que é isso. A Maria Júlia, ela não consegue compreender ainda o que é essa massa, né? Porque ela tem 4 anos. Mas ela vê que esse corpo do irmão dela é maior do que o dela. Então, ela consegue ver que isso é um dobro. É algo maior do que isso que eu sou. E daí o meu menino, daí quando eu me peso, filho, eu sou o dobro da sua massa. Embora aí o Vinícius consegue compreender bem, então o dobro é 2 vezes. Você entende que aí está a tabuada? A tabuada que a gente está nisso. Então, filho, eu sou 2 vezes o seu peso. Então, aí ele consegue ver bem. Então, esse número que deu ali na balança é 2 vezes isso. Então, agora ele já sabe que 2 vezes isso é isso.
Então, aí ele já aprendeu a tabuada. E a Maria Júlia ainda não consegue ver, só que ela consegue ver bem. Então, o dobro disso é essa massa do meu irmão, e o dobro da massa do meu irmão é esse corpão aí da minha mãe, né? Então, essas construções que eles vão fazendo com coisas simples, numa ida à farmácia, e a gente vai se pesar, né? Então, o quanto é importante você estar conversando com as crianças, estar mostrando e problematizando esse mundo com elas, Tem da referência delas. Não, e isso tem a ver com o que você estava falando antes, na live anterior, antes de cair, que é essa questão da experiência, né? Quanto mais experiência a criança tiver, quanto melhor for essa questão para ela, mais significado vai gerar e aprendizagem real vai acontecer. E no fundo é bem isso, né? Tá no nosso dia a dia. A gente aqui dificulta tanto que acaba nem a gente enxergando, sabe? Essas coisas que estão na nossa cara, tipo que você está falando, questão do peso corporal, da massa, dos quilômetros. A criança está gerando uma aprendizagem real ali, ela está entendendo, ela está experienciando. E o negócio passa a ser mais prazeroso também, né? Não fica aquela coisa distante, chata. Normalmente é, bem porque ela não consegue ver sentido nenhum naquilo. E ó, como Isso. é incoerente, é o nosso ensino é que acaba fazendo isso também, né? Eu estava falando antes de você entrar dessa parte tridimensional. O mundo é assim e a gente começa a ensinar figura plana para a criança, sendo que não é assim que ela vê no mundo, né? Então é um tanto quanto incoerente mesmo. Mas que legal ter esse olhar para a gente poder trabalhar dessa forma em casa, incentivar, mostrar para a criança a aplicação prática, ela experienciar, a aprendizagem acontecer e o processo se tornar menos chato, menos doloroso, mais agradável. Tem uma mãe que fez uma pergunta e eu até quero passar para você. Ela falou o seguinte: como que eu ajudo meu filho se eu não sou boa em matemática? Então, é que esse conceito que se cria, né? Como foi exigido lá na infância dessa mãe que ela tivesse a representação, né? Que ela tivesse, que ela conhecesse uma figura plana, que ela simbolizasse o número sem ter esse processo mental. Ela chegou num ponto em que ela precisava acessar tudo isso e que agora não vem. E aí isso aconteceu onde? Lá no ensino fundamental, anos finais, no ensino médio, que daí não tem uma construção dos conceitos, né? E daí lá ela fala, bom, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática, e aí isso acaba sendo um estigma, por quê? Porque ela não aprendeu a ver o mundo. Na realidade, ela viu o mundo, só que o mundo foi fatiado para ela de uma forma mecanicista, e que agora ela não consegue fazer essas conexões, né? Então, como é que eu faço isso, né, com o meu filho agora? Então, ok, fizeram isso comigo, agora eu quero fazer tudo diferente com o meu filho. Eu é, não quero mais seguir essa lógica, né? Hoje a gente tem vários sites infantis muito bons, né? Eu acho que assim na internet tem muita coisa boa, é só a gente saber selecionar aquilo que a gente oferece para as crianças. A gente tem o Khan Academy, que tem infantil, que diz que ali são como fossem trilhas formativas com conceitos matemáticos, então você escolhe ali para a criança, e a criança vai seguindo uma trilha e vai dando respostas e construindo esses conceitos de uma forma brincante, de uma forma lúdica, né? Então, essa é uma forma de ajudar a mãe, porque aí o que ela fala? Então é assim. Nesses casos em que a mãe não consegue ver esse mundo matemático em situações simples como essas que eu dei do peso, né, de culinária, numa brincadeira, então o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar encontrar recursos, né? E isso não vem plim de uma hora para outra. Eu preciso olhar as coisas, eu preciso ter esse contato para que eu consiga também instigar o meu filho e fazer com ele, né? Então, esse é um site bem legal, porque daí ela vai começar a olhar ali, e ela vai falar, olha, então é por esse caminho, eu posso ir por esse caminho, e aos poucos ela vai deixando essa questão das telas, né? Dependendo da idade da criança. Tem também um que é Qubit. Aí depois eu posso escrever ali para vocês, que Eu pedi também... Essa... dois, que o pessoal já vai pedir aqui.
dessa mentalidade matemática, né, que é pensar sobre, fazer essas problematizações com a criança. Então, ali também é um site que tem esses joguinhos de raciocínio, e à medida que ela for vendo o filho dela fazendo e fizer, também Sudoku, muito legal, Sudoku para as crianças é indicado, sim, porque vai dar essa agilidade de raciocínio. E o Sudoku é muito legal porque tem de formas, tem de números, né? E isso é uma agilidade matemática e uma agilidade mental que a criança vai ter. Então, também é uma estratégia bem interessante. E procurando esses caminhos, assim, porque vejo certo nível de dificuldade para eles aprenderem. Isso. Um jogo que eles também têm um certo grau de dificuldade de aprender, mas que é muito interessante, é o jogo da velha. O jogo da velha, que é um jogo super simples e que ele precisa de uma lógica, né? Que eu preciso tampar ali alguns lugares. Ele é bem difícil de você ensinar a criança, crianças muito pequenas ali, 6, 7, 8 anos, eles já conseguem pegar a lógica e já conseguem fazer. Mas é uma forma de dar esse raciocínio, essa agilidade no raciocínio, de eu preciso pensar logo. O Sudoku é difícil para eles entenderem, dependendo da idade, né? Mas ali por volta dos 6, 7, 8 anos, eles já são capazes de aprender. Por que o Sudoku é muito difícil anterior a isso? Porque eles não têm essa questão da lateralidade que eu falei das brincadeiras de tocar à direita, tocar à esquerda, tocar à direita, tocar à esquerda, e daí isso eles precisam ir completando, eles não conseguem ainda. Né? É o mesmo que acontece com o jogo da velha. Então, é aquilo que eu falei, tem aprendizagens que precedem a esse jogo, né? Que é o Sudoku, o jogo da velha. Então, o ideal é com crianças que já são alfabetizadas, um pouquinho maiorzinhas. Com os menores, a gente consegue fazer de, de figuras, né? Então, também já dá. O xadrez é muito incentivado nos países soviéticos. O xadrez é muito legal. Então, esse foi um jogo que na quarentena, quando deu lockdown ano passado, foi um jogo que eu apresentei para o meu filho. Ele tinha 7 anos na época e foi bem difícil ele compreender a lógica do tabuleiro. E depois que ele aprendeu a lógica do tabuleiro, hoje eu não consigo ganhar dele no xadrez. Justamente por essa Legal. ação que ele desenvolveu ali nesse posicionamento. E daí ali tem o quê? Tem a contagem. Então, pensa que o xadrez é algo que bem completo, né? Porque ali a criança vai contar, ela vai ter a estratégia, cada pino tem tem um modo de caminhar, né? Então, diagonal, em L, quantas casas. Então, é uma coisa bem completa o xadrez também para os maiores ali, né? A partir de 5, 6 anos já dá para a gente começar a fazer com o tabuleiro. Com menores, dá para a gente fazer também o tabuleiro no chão, com uma fita, e por enquanto brincar de pular as casas. Isso já é uma forma legal deles irem compreendendo esse posicionamento. Bem interessante, Grazi. Olha só, dá até para usar antes, então, né? Xadrez realmente é maravilhoso. Mas legal que você passou de dica aqui a mais, e sempre pontuando essa questão de a gente respeitar esses processos, né? É interessante que às vezes vem a preocupação da mãe, ai, será que eu estou avançando muito? Eu sempre acho que para a gente conseguir motivar, se for fácil demais, desmotiva, e se for difícil demais, também desmotiva. Então, a gente precisa colocar ali uma questão que seja instigante, desafiante para a criança pensar, e ela gosta disso, mas sempre de acordo com a idade também, né? Entendendo tudo isso que você está trazendo para nós. Respeitando a fase. Sei que é difícil a gente falar em idade, fase, mas que fique claro só essa questão de que quanto menor a criança é, mais abstrato vai ser para ela. Então, a gente concretizar o máximo possível para ela ver isso de uma forma mais palpável mesmo, né? E a Isso. dica que você passou para ela, mãe, sabe que quando eu li a pergunta, e você foi falando aqui no começo da live, eu fui associando a pergunta dela bem nesse sentido. Eu falei, puxa, mas ela que perguntou, assim como nós, a maioria de nós, a gente passou por um outro processo na infância que era realmente só memorizar, só decorar, e aí sem entender o conceito por trás da tabuada,
o conceito da questão das figuras planas, por exemplo, hoje essa nossa dificuldade se deve muito a isso, infelizmente, né? A gente não resgata essa aprendizagem na memória porque a gente não aprendeu dessa forma. A gente simplesmente decorou um conteúdo. E decorar, será que é aprender? Que bom que isso tem mudado cada vez mais. E que legal poder contar contigo, assim, com tantos ensinamentos. Você está me ouvindo, Grazi? De repente eu comecei a falar aqui e você não escutou, não sei. Uma coisa bem legal enquanto você estava falando, às vezes é ter algumas coisas na bolsa, né? Então, às vezes vai num consultório, precisa aguardar ali no consultório médico ou numa fila de alguma coisa, ter uns dados, dois dados na bolsa, ali você já tem um jogo, né? Vocês podem ir jogando, a mãe com o filho pode jogar e ver quem tirou a maior quantidade ali. Tem um joguinho bem legal das 7 cobras que a gente faz para essas com papel rapidinho de consultório mesmo, ali esperando para consulta, você brinca, né? Você faz as 7 cobrinhas e vai jogando o dado, você e a criança. Se cair no 7, você risca uma cobrinha. O objetivo é não ter mais cobras possíveis, né? Então, cada vez que tira o 7, você perde. Então, quanto menos vezes você tirar o número 7, mais campeão você é, né? Então, quem preencheu quem riscar as 7 cobras primeiro perdeu o jogo e o outro é o campeão. Então, ter algumas coisas assim na bolsa também ajuda que você está estimulando, você está brincando com a criança num tempinho ali que você tem de espera, né? Ah, estou esperando o dentista, estou esperando o médico. Aqui eu já posso estar ali com a criança mostrando, brincando, estar próximo, né, da criança e mostrando que a contagem, que o jogo, que o raciocínio, isso tem que estar presente no cotidiano, né? E eles adoram, independente da idade, né? Eu tenho, como eu falei bastante do Vinícius e da Maria Júlia, porque eu tenho de 4 a 8 e eu vejo que eles gostam, e se tem um maiorzinho por perto já olha, já quer brincar com dados, então ter um dado na bolsa, essa é uma dica bem legal. Baralho, carta de baralho também é bem legal, e ali dá para a gente fazer várias coisas com eles, em relação à sequência numérica, ao maior e menor, criar outros símbolos para esse recurso, né? Então, isso é bem interessante também. São coisas fáceis, pequenas, e que a gente pode desenvolver com as crianças um raciocínio rápido, sem precisar de muito recurso e sem precisar de uma regra mais elaborada, né? Nossa, Grazi, e passa bem longe até da parte matemática só. Maravilhoso isso que você colocou. Veja a diferença que faz você incentivar, ter dado, ter a carta de baralho, ter o dominó, o momento lúdico ali, você brincando com a criança. Eu sempre falo, né? Tem mãe que reclama que o filho já está viciado no videogame, viciado em joguinho eletrônico, e realmente o negócio vicia se não cuidar, não colocar regra, limite, enfim. Mas vai muito da gente incentivar, a gente oferecer, a gente estar junto, né? Olha aí, que legal, eles pedem pelo dado porque, sabe, já estão acostumados aí na tua casa que dá para aprender brincando e é um momento gostoso que eles têm com você. Super legal. Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta, Grazi? Se não, eu vou deixar você colocar algumas considerações finais aí. Não sei se você conseguiu falar tudo, porque a nossa live ficou meio picadinha hoje, foi e voltou, mas está dando certo. Vamos ver, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita que Grazi ainda está por aqui com a gente. Das coisas que eu tinha anotado, Grazi, estou conferindo, foi tudo. A gente respondeu as mães também. Eu acho que você falou bastante. Para mim, o principal que fica é essa questão da significância, né? E da gente entender o que está por trás disso tudo. Para não simplesmente repetir um processo mecânico e sem perceber todo o contexto e conceito que existe por trás dessa matemática toda, né? O pessoal está elogiando, agradecendo, Tati, Kelly, Karen. E Grazi, muito obrigada também. Vou deixar você passar um recadinho final para daí eu encerrar. Então, queria agradecer e dizer assim, problematizem as coisas com as crianças de vocês, com os filhos de vocês, com quem vocês estiverem, né? Observe tudo como uma oportunidade para ensinar e para aprender.
porque esse processo precisa ser construído agora, né? Então a gente tem ali a primeira infância, a educação infantil e os anos iniciais, então essas crianças de 0, vamos dizer assim, a 10 anos, para a gente construir todos esses conceitos e que você consegue fazer numa brincadeira, olhar o mundo e que vocês saiam amanhã e olhem diferente, né? Quando estiver escovando o dente, que vocês consigam ver a matemática nas coisas, né? Então, eu sempre converso com as minhas professoras, né, na escola que eu trabalho, e elas parece assim que elas começam a ver matemática quando a gente começa a falar e a discorrer e a mostrar tudo isso, elas começam a ver essa matemática no mundo. Então, que vocês consigam amanhã, enquanto estiverem escovando o dente, dentro do carro, observem um pouquinho e pensem, nossa, o que que tem de matemática aqui, né? O que que tem de número, de forma, o que que tem de grandeza, de medida, como é que essas informações estão, como é que estão chegando, né, a mim essas informações, como é que está esse tratamento da informação. É, então é isso. Queria agradecer, obrigada a todos que acompanharam esse momento. Obrigada, Marcela, pelo momento e uma boa noite. Obrigada, Grazi. Eu que agradeço todas as dicas, ensinamentos. Depois, se você puder escrever o nome dos 2 joguinhos que você falou para nós, que eu acho que o pessoal vai pedir também. Qualquer coisa me manda, ou coloca no Stories, eu reposto aqui no Insta também. Mas adorei nosso bate-papo, apesar de toda essa parte da tecnologia, faz parte do processo, deu para a gente conversar. Anotei bastante coisa, aprendi muito também. Super obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada a cada um de vocês que conseguiu participar aqui junto com a gente. E um bom descanso, uma boa noite de terça-feira. Espero vocês na quinta-feira agora, às 9h05 para a nossa live de quinta, tá bom? Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau.